Porque eu até postei um vídeo no meu Twitter esses dias aí do povo no Ceará fazendo fila pra pegar osso pra comer. Vocês chegaram a ver, não? Não, esse aí Publiquei no meu Twitter. Então, aí eu tenho que concordar que realmente o Lula tirou o brasileiro da pobreza e colocou na miséria. Né? Tá todo mundo na miséria. O pessoal fazendo fila pra pegar osso, né? Então aí eu concordo. Tirou o brasileiro da pobreza, colocou todo mundo na miséria. E aí o pessoal fala que não existe doutrinação. Entendeu? Aí por que você acha que não querem celulares nas escolas? Né? E eu vou falar que existe, que eu já estudei na escola pública, já estudamos na escola particular, e nas duas tinha doutrinação. Claro. E não era pouca, não. Que nem a gente tava lá no ensino médio já, aí tava falando sobre crise econômica, crise de 29, aí nós tínhamos que fazer um trabalho sobre essa crise de 29. Aí a professora chega e fala, não, que a crise de 29 é o problema do capitalismo, é o capitalismo que gera essas crises. Quando aí, beleza, tinha que fazer o trabalho, fui estudar, fui ver, e eu lembro que eu tinha visto um vídeo do Rafael, do Ideias Radicais, falando sobre... Isso em 2016. Isso em 2016, aí beleza, vi o vídeo, só que aí na hora de fazer o trabalho eu vou falar que realmente foi culpa da falta do livre mercado que gerou a crise ou foi a culpa do capitalismo? Como eu não queria repetir a matéria, eu coloquei que foi a culpa do capitalismo mesmo. Mas aí você vê, até você já vive, inclusive na escola, você tá acostumado a viver com falta de liberdade. Então você não tem direito a expor a sua opinião. Teve um colega nosso que foi lá, debateu sobre isso com ela. Ela não gostou muito, parece que a nota dele não foi nem o suficiente pra passar. Eu pensei, eu vou querer esse desgaste todo? Eu entendi qual que é a verdade, né? Que foi a intervenção do Estado que acabou gerando isso. Foi a falta de livre mercado. Mas aí no trabalho, você vai fazer o quê? No Então, Enem, você vai fazer o quê, por exemplo? Você entendeu, mas vários dos seus colegas poderiam entender a partir do seu trabalho. E eles não tiveram essa oportunidade. Então, justamente a escola, a academia no geral, que deveria ser um lugar de livre pensar, no Brasil é o contrário. Aí você fala assim, pô, não existe doutrinação. Mas como não existe doutrinação, se eu vou num curso de filosofia, de sociologia, e 100% dos alunos pensam do mesmo jeito? 100%! Pensa, que lugar é esse? Porque se você pegar os grandes filósofos, se você pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, a coisa mais normal era os discípulos discordarem dele. Era a coisa mais normal. E aí, na discordância, que vem a evolução do pensamento, no final das contas. É o que eu sempre falo, é tese, antítese e síntese. Então você tem a tese, eu faço a antítese, e a gente vê os pontos fortes e fracos e chega na síntese. Chega no caminho do meio. Mas você não tem oportunidade para isso quando você tem esse ensino de esquerda, porque é um totalitarismo. Você só pode pensar desse jeito, e se você pensar diferente, você vê no caso para redação, a pessoa que faz uma redação voltada para direita ou para o liberalismo. No caso da redação, no meu entender, você não tem que ficar julgando ali o argumento do cara se é certo ou errado. Você tem que pegar a escrita, né? São outras análises que você tem que fazer. E aqui não. Eu analiso como que o aluno pensa, já é um filtro para entrar na universidade. Se ele não é de esquerda, ele já tem menos chance de entrar na universidade, se ele pensar de diferente. E se ele conseguir não ser de esquerda e entrar, aí ali a lavagem cerebral é total. Fora também os cursos de universidade que foram criados, né, pelo Lula no final das contas, que muitas vezes não é para conseguir aumentar a produtividade, ter mais empregos, é para pura doutrinação, né? O cara já faz curso, por exemplo, de sociologia. Quantas vezes você já esteve na sua casa e falou assim, caramba, eu tô com um problema aqui, se eu tivesse um sociólogo, tava resolvido. Quantas vezes isso aconteceu com alguém no Brasil? Será que o cara lá na favela, ele quer um médico lá, ele quer um advogado para resolver os problemas de família dele, ou ele quer um sociólogo? Então, até quando eu vou fazer universidades públicas, eu tenho que fazer observando a demanda. O que a sociedade precisa? Mas não é isso. O governo eles abre cursos universitários pensando no controle. Quais são os cursos que eu vou abrir para poder controlar as pessoas? E eu tenho que fazer isso porque, por exemplo, se eu fiz um curso de engenharia, o que eu preciso fazer para aumentar o meu salário e a minha empregabilidade? Tem que o Brasil crescer, tem que ter mais indústrias, tem que ter mais empregos, tem que ter melhores salários. Eu tenho que trabalhar naturalmente, eu tenho que trabalhar para a evolução do Estado. Isso é óbvio. Agora, se o cara é sociólogo, por exemplo, ele serve para quê? Ele vai dar aula para doutrinar mais gente. Então ele precisa de quanto mais doutrinação, mais necessidade desse tipo de universidade. Aí aumenta a empregabilidade dele. O livre mercado para ele é ruim. Então a economia melhorar para ele é ruim. Tudo é ruim. Então é por isso que eu abro esse tipo de cursos. Mas isso já falei há séculos.
Quando eu falo sobre universidade, eu falo isso. Então não se olha a demanda, eu tenho que olhar para a demanda. Se eu vou abrir, que eu acho que o mercado está, de certa forma, resolvendo esse problema da educação, eu não preciso que o Estado se interfira nisso. Aliás, não faz sentido, principalmente escola pública, escola ciclo básico e tal, não faz sentido você ter escola pública. Porque se você pegar o custo que tem por aluno, vê quanto que o Estado paga por aluno. Se eu pegar e dar esse dinheiro para os pais, eles colocam seus filhos em escolas muito melhores, mas absurdamente melhores. E vão ter mais escolas, mais da iniciativa privada sendo aberto, porque se não tem, não vai ter escola tem o esquerdista que fala isso, não vai ter escola suficiente pra todo mundo. Aí vai ter o empreendedor que vai olhar isso como uma oportunidade e vai criar mais escola. Então, mas é que esse argumento eu nunca nem tinha visto. Mas é que é um argumento tão burro. Imagina o seguinte, que eu acabo com as escolas públicas, aí eu vou dar um voucher, que eu acho que é o certo, tá? Então vamos supor, eu não sei quanto tá hoje, mas eu lembro da última vez que eu vi, o custo que você tinha por alunos em São Paulo era absurdo. O que você pagava, você tranquilamente colocava seu filho numa escola particular. Quer dizer, a sociedade tá pagando, vamos supor, R$2.000 pra você ter um ensino de merda pro seu filho na escola pública, onde ele tem um ensino horrível, onde ele pode ser, inclusive, machucado, morto, meninas estão sendo violentadas, como a gente já viu acontecendo em escolas públicas, por exemplo. Né? Então eu poderia pegar esse dinheiro e dar como voucher para cada cidadão. Porque, por exemplo, vamos supor que o gasto hoje é R$2.000. E você quer colocar no seu filho numa escola que você acha bem legal, que custa 3.000. Às vezes você não pode pagar 3.000, mas 1.000 você pode. Então você pega o voucher do governo de 2.000 e você bota mais 1.000. E acabou. Então imagina que eu escolho que eu acabe com as escolas públicas e dou um voucher para cada cidadão, por cada filho que ele tem. Então, se você tem 3 filhos, você vai receber R$6.000 por mês em voucher, que você só pode usar para educação. Aí, quer dizer, eu vou botar milhões de reais na mão do povo e não vai aparecer iniciativa privada para pegar esse dinheiro. Onde isso aconteceu na história do mundo? Me fala isso. Onde isso aconteceu? Né? Como eu falei, aqui isso aconteceu, já tomar cuidado, porque esquerdista, ele gosta de sofisma. Então ele pode pegar cortes meus e falar assim, olha como ele está se contradizendo. Então eu já vou explicar. Porque eu falei que isso aconteceu como na universidade. Com o FIES e o ProUni, isso virou reserva de mercado e isso acabou com o nível das universidades. Acabou com o nível das universidades, tá? Mas por quê? Porque você tinha um valor para as universidades. Então você podia ir para qualquer universidade. Se fosse para uma universidade mais barata, por exemplo, era até mais fácil de você entrar. Então abriram um monte de cursos de baixa qualidade só para você poder vender o diploma e você pegar aquele dinheiro, tá? Agora, como eu vou dar um voucher do valor fixo, é um voucher de 2.000, cada um vai receber 2.000. O que o mercado vai ter que fazer? Porque eu vou gastar os 2.000. Você vai ter várias escolas e eu vou escolher a escola que prestar o melhor serviço por 2.000. É nesse lugar que eu vou colocar meu filho. Primeiro que não é o caso de... É totalmente diferente do que aconteceu com FIES e ProUni e Universidade, porque Universidade você tem um monte de cursos, e escola não, é o ciclo básico em tese, é aquilo lá. Claro que tem sistemas diferentes e tal, mas você vai receber um valor X e o mercado vai ter que se adaptar para dar o melhor ensino possível para aquele valor. Então se você faz isso para a escola básica, para a escola de base, o que você vai fazer é uma disputa do mercado pela melhor qualidade possível. Então você tem uma tendência a pagar melhor para os professores, escolher pessoas de menor qualidade, é totalmente o oposto que aconteceu no ensino superior, com FIES e ProUni, que isso foi um fracasso. Foi um fracasso absurdo, aliás. Que você tinha comentado já em outro podcast, né? Que não existe engenheiro desempregado, né? Que virou moda falar que o cara vai se formar e vai virar Uber, Não tem, tá? Você tem um cara que realmente que ele pegou o FIES, entrou numa universidade que era R$300 o mês. Pegou FIES ou pegou ProUni. Porque o cara, como eu não lembro se é o FIES ou se é o ProUni, porque um o FIES você tem que ser um sistema de financiamento, é uma dívida que você tem no final. O ProUni não, é 100% o Estado que... Como é uma dívida, o cara, obviamente, ele quer pegar a universidade com o custo mais barato. Pra ele ficar devendo menos. E o mercado vai atender a isso. Então a iniciativa privada vai pensar o seguinte, calma lá. Se o Estado tá proporcionando um financiamento com uma taxa de juros extremamente baixa, o que a população vai olhar? Eu vou pegar o mais barato possível porque eu quero ter uma dívida menor lá na frente. Uma dívida baixa. E aí a iniciativa privada vai atender o quê? Então calma lá, então vou fazer uma universidade mais barata possível porque dessa forma vai ter mais gente entrando. A pior qualidade possível para ter o menor custo possível. Por que eu tô explicando isso? Porque você tem
vários tipos de esquerdistas, mas tem os que são a maioria, que é o burro e o mau caráter. Então o mau caráter ele vai usar isso como sofisma, porque eu já falei que FIES e ProUni destruiu a educação no Brasil. Mas é o que a gente está explicando agora. O FIES e o ProUni, ele criou uma reserva de mercado, onde o cara ele quer sair com a menor dívida possível, então ele vai escolher o curso mais barato. Ele quer sair com o diploma, o principal, Ele eles querem quer sair com o diploma na mão. Ele quer sair com o diploma. No caso, como a gente está falando de adultos na universidade e na escola a gente está falando de crianças, quem vai fazer o gerenciamento é o pai, e ele tem um valor fixo, é aquele valor que ele tem que gastar, então o mercado tem que se ajustar, porque o pai ele quer o quê? O melhor ensino possível para o seu filho. E o mercado vai ter que se ajustar para que com aquele valor ele consiga dar o melhor ensino possível. É isso aí. Então é uma coisa benigna, não maligna. Não faz sentido. Como eu falei, tem essas escolas básicas públicas, pelo valor que se gasta, que é um valor maior do que a mensalidade de muitas escolas privadas, que são muito melhores, não faz sentido ter ensino público no Brasil. É que quando a gente fala que não vai ter ensino público, o que a esquerda repete, que a gente sem caráter que repete isso? Ele fala que a gente vai tirar as crianças da escola. E não é tirar as crianças da escola, é colocar o seu filho numa escola particular pelo valor que você já está pagando. Que é o valor quando você vai comprar arroz, feijão, carne, que você está pagando imposto, você já está pagando pela escola pública do seu filho. Só que você está pagando por uma escola ruim e você não tem direito de escolha. Você não pode escolher a escola que você quer colocar. Não tem, é de acordo com a sua localização. O seu CEP. É da escola. Então, aí, olha como é maligno em tudo a escola pública. Porque as melhores escolas públicas são as escolas geralmente que estão nos melhores bairros. Então, quem mora no melhor bairro? São as pessoas com mais dinheiro. Então, para as melhores escolas públicas, vão os alunos das famílias com mais dinheiro. Os alunos das famílias mais pobres vão para as piores escolas públicas. Se você tem o voucher, você põe na escola que você quiser o seu filho. E se amanhã você não gostar daquela escola, você tira ele e coloca em outra. Então, você tem que ser um idiota pra não achar que é melhor esse sistema de voucher. E no nosso caso, até a 4ª série, nós fizemos uma escola que não era boa, mas não era péssima. Aí da 4ª pra 5ª, por conta do CEP, a gente foi pra uma das piores, que era da região. E aí o que aconteceu? A nossa amiga queria colocar na prefeitura e não podia também, não é? Não podia também. Agora eu não lembro exatamente por quê. Mas aí nessa escola, na 5ª série, com 11 anos, já tinha aluno que era traficante, que tava lá já vendendo droga. Vários desses foram presos. Teve um que morreu também, infelizmente. Nossa mãe viu essa situação, falou com nosso pai que nossa mãe é separada até hoje, né? Então ela criou eu e o Matheus sozinha. Aí conseguimos bolso numa escola particular. Aí eles conseguiram fazer um esforço pra conseguir tirar de lá. Mas vários alunos que estudaram nessa escola, hoje, ou estão presos, ou tá numa situação péssima, e é isso que acaba acontecendo mesmo. Só pra você ter uma ideia, o que é escola pública? Eu já vi gente fazendo carreira de cocaína na sala de aula, né? Gente adolescente, né? E só pra você ter ideia, eu lembro de uma época que saiu na TV, faz muito tempo isso já, né? Coitado, até o... Aliás, eu não sei se ele ainda tá muito mal ou se ele... Não, acho que ele morreu, o Maguila morreu faz pouco tempo, né? Não sei também. Eu acho que eu cheguei a comentar no Twitter, se eu não me engano. É que eu tenho uma memória muito ruim. Acho que, infelizmente, inclusive, foi muito mal lembrado. É uma pessoa que deveria ter sido mais enaltecida, porque trouxe um cinturão de pesos pesados para o nosso país. Né? E a gente não enaltece as pessoas que deveriam ser enaltecidas. Então eu lembro, isso deve fazer uns 30 anos, vocês devem fazer. Eu lembro que saiu, até na Globo, o Maguila foi assaltado. Aconteceu o caso, ele foi assaltado. Aí prenderam lá o cara que assaltou ele. O cara que assaltou ele era meu colega de escola. Ele tinha estudado comigo. O cara que assaltou o Maguila. Pra você ter uma ideia o que é escola pública. Como ali que você tá com as pessoas. E na escola particular tinha doutrinação. Na pública não tinha aula. Eu tenho... Meu sobrinho, o Bruno, ele é uma figuraça, né? E aí agora ele tá na faculdade e tal, mas eu lembro que eu sempre conversava com ele da escola, como é que tá e tal. E aí ele ia contando, né? E ele estuda na escola particular, e aí tem gente com muita grana. E aí eu conheci, a gente foi jogar um futebol com os amigos dele, tem um lado bom e um lado ruim, né? Uma molecada bastante inteligente e tal. Molecada assim, na época, sei lá, com 15 anos. E a gente foi jogar bola, quem marcou mais gol fui eu. A molecada tinha menos fôlego que eu. Meu, o molecada só joga videogame e não faz um exercício. Eu falei, caraca, o que tem mais fôlego aqui sou eu, a situação tá na merda mesmo, né? E aí ele falando, lá dos colegas dele, pô, que meu amigo, o pai dele tem uma empresa disso, não sei o que, ele vai pros Estados Unidos, faz isso aqui, o outro tem não sei o que, tal. Então, só pela escola dele, ele tem um network que ele já tá numa vantagem em relação aos mais pobres absurda. Absurda, só pelo network que ele tem na escola.
Então você priva, com esse sistema de escola pública maligno, onde a pessoa ele fica na escola de acordo com o CEP dele, você não tem direito à escolha. Você não tem. Lógico que as pessoas mais pobres não têm como competir com as mais ricas. É por isso que a Netflix tem que ficar colocando negro só em série, em filme. Porque na vida real eles não estão ocupando esses lugares. Se eu dou um voucher, o negro ele vai estudar com o branco. Vai estudar com o japonês, vai estudar com o oriental, com o índio, vai estudar todo mundo junto. E acabou, é assim que tem que funcionar. E como eu falei, às vezes você quer colocar até numa escola um pouquinho melhor. Se você tem um voucher, você paga a diferença. E você coloca uma... Você pode, às vezes, pagar uma pequena diferença. Vai ajudar até quem já tem o filho na escola particular. O máximo que eu posso pagar é 1.000. Agora, se vai dar 2 a mais, eu posso botar na de 3. Mas, exatamente. E essa pessoa não tem o benefício fiscal lá na restituição do imposto de renda, mas não chega nem perto do que deveria ser. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.